Olá, meu irmão, minha irmã, a paz do Senhor a todos, sejam muito bem-vindos à reunião de oração. Olá, saúdo você com a graça e com a paz do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, amém? Nós estamos começando, o nosso momento da live de terça-feira, onde estamos falando aí sobre o Evangelho de Mateus. Estamos conversando sobre as bem-aventuranças, amém? E hoje nós vamos conversar aí, já peço que você abra sua Bíblia, no Evangelho de Mateus, capítulo de número 5, amém? E hoje nós vamos fazer a leitura apenas de um versículo, apenas o versículo de número 4. Então, vamos orar, Senhor nosso Deus, nosso Pai, graças nós te damos, porque o Senhor tem cuidado de nós, tem abençoado o teu povo. E nesse instante, ó Pai, onde a tua palavra vai ser lida, vai ser proclamada, vai ser ensinada para nós, que teu Santo Espírito fale primeiramente ao meu coração e depois fale ao coração de todos aqueles e aquelas aos quais vão ter o encontro com a tua palavra. Que eu não fale de mim mesmo, mas, Senhor, que eu possa transmitir o teu recado através da tua vontade e do teu querer. Usa, Senhor, a minha vida no dia de hoje. Em nome de Jesus. Amém. Legal, vamos lá. Bom, antes de fazer o estudo, eu vou então aqui deixar os avisos, Os avisos são o seguinte. Primeiro, depois que acabar aqui este estudo, não faça isso agora, depois que acabar o estudo, você vai no YouTube e veja se você é inscrito no canal. Muito importante a sua inscrição no canal. Se você não for inscrito, se inscreva, porque nós precisamos da sua inscrição. E também tem o sininho da prioridade, e é muito importante porque quando nós postamos, você já recebe em primeira mão. Nós temos atualmente hoje 75 pessoas inscritas, É um número muito expressivo, pela nossa igreja, Mas precisamos de 100 inscritos. Por quê? Porque depois conseguimos colocar, o nosso link personalizado. Podemos colocar o barra, Vila Santa Maria, para as pessoas também poderem nos achar com mais facilidade ainda. Então, olha só a sua responsabilidade. A segunda responsabilidade sua, depois de ver se está inscrito, se não tiver, se inscrever e colocar como prioridade lá no sininho, todos os vídeos que nós postamos no YouTube, é importante que você dê o curtir, o like, e comente, fala assim, olha, paz do Senhor, pastor, estou gostando do culto online. Por quê? Porque isso também é importante para nós, para continuarmos aí a levar a palavra de Deus, Tem pessoas que não estão ainda saindo de casa, não estão participando do culto online, presencial. Então, este momento do culto online é um momento onde elas estão ali como se estivessem na igreja. Então, se você se comunica com essas pessoas, elas também vão se interagir. Então, é muito importante, olha, a paz do Senhor, irmãos, estou com saudade de vocês que não estão vindo, E aí, evidentemente, que nós podemos aí ter esse vínculo maior ainda, amém? Então, o meu recado é especificamente em relação a isso, porque nós precisamos, verdadeiramente de alcançar mais vidas, e isso são ferramentas que possibilitam, esse alcance maior. E por último, mas não menos importante, pegue depois o vídeo do estudo que vai ser disponibilizado na quinta-feira no YouTube e compartilhe com seus amigos, compartilhe com a família, põe no grupo do WhatsApp, põe no status, para ter uma visibilidade maior, E também a gente vai colocar simultaneamente no Facebook, então vai lá no Face, compartilha também, curte, comenta, É importante, que a palavra de Deus seja, anunciada, amém? E lógico, aqui é uma ferramenta, nós temos várias pessoas fazendo, nós sabemos que tem várias igrejas, graças a Deus, aí levando a palavra de Deus, mas nós somos um, Eu quero ser um grão, amém? Entre muitos grãos do sol da terra, isso para mim está muito bom, amém? Vamos lá então, leitura do dia, apenas um versículo, Mateus
de número 5, versículo 4, a minha tradução diz assim: bem-aventurados, né? E aí nós já descobrimos na semana passada, se você acompanhou evidentemente, né, que a melhor tradução hoje é feliz, né? Feliz aqueles, né, os que choram, amém? Bem-aventurados que choram, porque serão consolados, amém? Palavras do nosso Senhor Jesus para nossa meditação no dia de hoje, amém? Bem-aventurados aqueles que choram. Primeira coisa que eu queria falar sobre essa questão, né? Há um ditado popular dizendo que homem não chora, né? E é muito interessante, né, esse ditado popular. No entanto, não podemos nos esquecer que até o próprio Mestre, o próprio Senhor Jesus, ele, né, chorou. Quando ele chorou, né? As pessoas falam, Jesus chorou, mas às vezes não lembra, né, quando foi. Jesus chorou quando ele perdeu o seu amigo, né, e o seu grande amigo, né, ele faleceu, né. E evidentemente que Jesus, depois ele fez um milagre e ressuscitou o Lázaro. O mais importante, né, nós pensarmos o seguinte: poxa, Jesus não sabia, né, que ele ia ressuscitar o seu amigo, e por que ele chorou, não é verdade? Porque tem dores, tem situações, né, que nos permite, né, o choro, nos permite a lágrima. A lágrima não é um motivo de fraqueza. Amém. A paz do Senhor aí ao pessoal de Cajazeiras, amém. Ana Laura também, Deus abençoe. Muito bom aí ter a presença de vocês. Então estamos em Mateus 5:4, tá bom? Bom, deu uma pausada aí, não sei se voltou aí, restabeleceu a conexão. Vou voltar, se você puder me dar um joinha aí que voltou. E foi um ano muito difícil, né? Foi um ano de muitas perdas. Muitas pessoas perderam pai, perderam mãe, né? Perdeu um avô, perdeu uma avó, né? Perdeu um amigo, conhecido, né? Na área da saúde, muitas pessoas postaram, perdi um médico que era meu amigo, um enfermeiro, né? Então é difícil, né? É um ano realmente de muitas lágrimas, amém? Mas a palavra de Deus hoje, ela nos faz o seguinte apontamento, né? Bem-aventurados os que choram, porque serão consolados, amém? Legal, joinha. Porque serão consolados, né? Ainda que você possa passar por um momento de tristeza, né, você tenha certeza de que este momento ele é passageiro. Está em Salmo capítulo 30, né, versículo 5, né? O choro pode durar uma noite, mas a alegria ela vem pela manhã. Deus sabe todas as vezes que você chorou, mesmo que escondido, mesmo que chorou para dentro, lágrimas, né, que as pessoas até mesmo não enxergaram. As lágrimas aqui podem ser traduzidas por um momento de tristeza, de uma tristeza muito grande, da qual muitas das vezes você não teve coragem de externar isso para fora e as pessoas perceberem, mas você estava por dentro triste. Então saiba hoje que, independente da situação, o choro é algo que você não deve se envergonhar. O choro é algo que você não deve evitar. O choro é algo que você tem que fazer e fazer com sinceridade. Por quê? Você será bem-aventurado, né? Feliz, né? Abençoado, porque chora, porque será consolado. Chorar faz parte. Em Eclesiastes 3, há um tempo determinado para todas as coisas. Há tempo, inclusive, para chorar. Então você não precisa se preocupar, né, em não vou chorar porque as pessoas vão ver, vão ficar perguntando, né? Independente da situação, externar a lágrima não é fraqueza, não é um motivo que deve ser também de deboche. Quando você ver alguém chorando, tá chorando agora, tal, porque é o momento dele ou dela, particular dele ou dela, que carece a lágrima naquele instante. E a lágrima, ela não é uma derrota.
Aqueles que semeiam com lágrimas, né, no Salmo 126 fala, vão colher com alegria. Então não estamos falando de algo que deve ser um motivo de deboche. Pelo contrário, é uma virtude. É também o sinal da perseverança neste Salmo 126. Perseverança no sentido de que você pode estar num momento difícil, mas você não deve parar. Você tem que continuar. Deus está cuidando de você. Deus está lhe abençoando. Deus está conduzindo os seus passos para quê? Para que você nunca se desvie dos caminhos dele. Ou que você, né, não se enfraqueça e diz, eu não vou conseguir, eu não vou tentar, porque eu posso não conseguir, não dar certo. E os melhores exemplos de pessoas que conseguiram as coisas foram aquelas que tentaram e não ficaram no meio do caminho, na incerteza ou na insegurança de que iriam talvez conseguir ou não. Bom, o texto ele é muito curtinho e ele por si só, de repente ele se autoexplica, mas nós podemos também saber, né, que é a palavra de Deus que está sendo compartilhada para nós nesse momento. Tem também ainda um texto, né, que está em Apocalipse, capítulo de número 21, que diz, ele enxugará, né, as nossas lágrimas. E nós devemos ter essa perspectiva com alegria no coração, que Deus ele vai enxugar as nossas lágrimas. Então se ele vai enxugar as nossas lágrimas, é porque, em primeiro lugar, ele sabe o que nós estamos passando. Ou sabe quando você especificamente, né, está triste em momento de lágrima. Ele sabe o motivo pelo qual lhes faz cair essas lágrimas. E ele também sabe que você está num momento difícil, ou talvez num momento não muito fácil. E a palavra de Deus é clara em dizer que ele vai lhe enxugar as suas lágrimas. Então eu pergunto para você, você tem fé de que tudo isso que nós estamos conversando até agora é verdade? Você tem fé que tudo isso, verdadeiramente, Deus está cuidando da sua vida, Deus sabe de todas as coisas, que Ele é onisciente, e pela sua onisciência, Ele tem pleno conhecimento da sua vida, do seu momento circunstancial, isto é, momentâneo, passageiro, mas que nessa esfera de segundo é de lágrima. Se alegre no Senhor, porque a palavra fala que você é bem-aventurado ou bem-aventurada. Você é uma pessoa que certamente vai colher com alegria. Se você está semeando no choro, vai colher com alegria. Amém? Então assim, você pode falar assim, pastor, mas eu não estou nesse momento, talvez essa palavra então não é para mim, né? Porque eu estou tudo bem, eu estou numa vibe diferente, estou de boa, tal, né? E legal, amém por você, né? Fico feliz por você. Ainda que, né, nós temos vários momentos no nosso cotidiano que nos promovem, né, e nos provocam as lágrimas, há pessoas que estão sorrindo, alegres, porque estão realizando sonhos. E eu não acho isso ruim. Pelo contrário, a própria palavra de Deus nos também aponta isso. Sabia disso? Em Romanos, né, capítulo de número 12, versículo 15, né, diz para você, né, rir, né, se alegrar com aquele que está feliz. Rir, né, e estar alegre com aqueles que estão contentes. E chorar com aqueles que choram. Então, se de repente você acha que essa palavra não foi para você, amém, porque você está num momento diferente, então, se por acaso eu já estou alegre por você, porque a palavra de Deus fala para você se alegrar
com quem está alegre. Então eu estou alegre por você. Mas eu queria lhe encorajar a você chorar com alguém que tem chorado ao seu redor. Alguém que porventura pode ter perdido um parente, um amigo, um conhecido nessa pandemia. Ou se não foi pela pandemia, mas por qualquer outra doença. Porque outras pessoas morreram não pela pandemia, mas por outras doenças que assim são também presentes nos nossos dias. Queria te convidar a chorar com aqueles que recentemente perderam entes queridos numa tragédia na avenida, ali na rodovia, né, perdão, no interior de São Paulo. 41 mortes, 41 famílias desconsoladas. Nós sabemos que há um propósito para todas as coisas. Nós não devemos questionar a Deus por causa disso, mas é momento também de chorar com eles. E quantas tantas pautas dos nossos dias. E eu queria te convidar a não ter uma pauta específica, a não chorar ou se preocupar apenas com um segmento, mas com todos aqueles que verdadeiramente precisam da nossa lágrima, independente de religião, amém? Independente de filosofia, de ideologia, né? Se é de direita, se é de esquerda, se é do centro, se não é de lugar nenhum, né? Chore também pelos policiais que são mortos, amém? Chore também pelas famílias, né, que saem, né, tem seus familiares que saem para trabalhar e não sabem se vão voltar. Chore por aqueles que sofrem pela injustiça social do nosso mundo. Sim, há vários casos. Se você não tem nenhuma pauta para se entristecer, amém? Eu estou me alegrando por você, mas te convido a chorar por aqueles que estão chorando neste momento. Há famílias desconsoladas, mas nós cremos num Deus que Ele é soberano. Nós cremos num Deus que cuida de nós e que sabe o melhor para nós e que é o dono da história, é o Senhor da história, e que a vontade dele é simplesmente boa, perfeita e agradável. E se a vontade de Deus é boa, se a vontade de Deus é perfeita e é agradável, eu não devo questionar. Você do outro lado não deve questionar. Deve se submeter à vontade de Deus. Qual que é a vontade de Deus na sua vida? Você já fez essa pergunta? Às vezes, o seu motivo de lágrimas, o seu motivo de choro, de falta de esperança, é também fruto da vontade de Deus. E você, meu irmão, minha irmã, meu amigo que assiste no dia de hoje, poderá ter a sua resposta alcançada pela vontade de Deus. Assim como Jó, quando no tempo oportuno entendeu os propósitos de Deus para a sua vida e reconheceu: poxa, antes eu conhecia Deus Todo-Poderoso, Criador dos céus e da terra, apenas de ouvir falar, apenas porque as pessoas falavam e eu ouvia, mas agora eu tenho uma experiência com esse Deus e agora eu te vejo, amém? E às vezes você do outro lado pode também estar nesta condição. Às vezes você está ali só ouvindo, né? Foi a vida toda na igreja, pessoas falavam para você, você ia lá e ouvia e repetia e cantava junto. Mas você precisa também ter este contato com o Criador do Universo. Precisa também ter contato com o nosso Deus que é soberano. Não só de ouvir falar, mas também de vê-lo. Amém? Feche seus olhos. Eu quero mais uma vez orar por você no dia de hoje. Amém? Graças nós te damos, Senhor, então pela tua palavra que foi lida, foi anunciada, foi proclamada aos nossos corações. E nós te damos graças porque sabemos que mesmo não sendo, ó Pai, merecedores,
mas sabemos que a tua vontade é o melhor para nós. Abençoe, Senhor, no resto dessa semana. Temos quarta-feira aqui a reunião de oração. Na quinta-feira, Senhor, será disponibilizado na internet o material de hoje. Senhor, no ponto de pregação na sexta. Senhor, no sábado, com as nossas atividades com os adolescentes. Senhor, no domingo, com o nosso culto presencial e também na formatação online. Ó Pai, oramos também nesse instante por todos aqueles que se alegram e também nos alegramos com eles, porque assim nos orienta a Tua Palavra. E também, Senhor, nós nos entristecemos e choramos com aqueles que choram, independente da situação das quais eles se encontram, porque sabemos que esta também é a Tua vontade para essas pessoas, mas nós choramos por eles e pedimos a Tua direção e a Tua orientação sobre nossas vidas, e que o Seu Santo Espírito possa consolar a cada um desses corações. Oramos em nome de Jesus Cristo. Amém. Senhor Deus, nós te louvamos, Pai, por esse momento que passamos na Tua presença. Nós te louvamos pelo Teu amor, pela Tua graça, porque o Senhor tem cuidado de nós, que o Senhor vela pelas nossas vidas. Oramos, Deus eterno, em nome de Jesus. Amém. Amém. Receber a bênção e a graça e o exemplo de Jesus, o amor de Deus, nosso bondoso e eterno Pai, e as consolações do Espírito Santo estejam hoje, repousando a cada um, irmão em Cristo, hoje, eternamente. Amém e amém.